Salve, salve galera! Sexta-feira, hora do almoço e a gente vai alimentar você com informações do esporte. Em especial a criançada que pediu pra gente voltar aí, a Maria, a Júlia, o Antônio, o José Pedro, né? Toda a criançada aí, o João Roberto também, João Roberto São Paulino, a Júlia corintiana. E daí, né? O meu afilhado também, o Enzo, crescendo e junto já com o papai Alan e com a mamãe Luana, acompanhando as informações do esporte aqui no chicopiraju.blogsport.com.br. Galera do Marrecas Clube, hoje vamos bater aquela bolinha com a turma da sexta. Na turma de quarta-feira o pessoal some no inverno, mas na janta todo mundo vai, né? O importante é manter a amizade aí, sem sombra de dúvidas. Mas vamos aqui com os destaques, lembrando que nós tivemos rodada do Brasileiro da Série A terminando ontem e ficou para domingo. O jogo do final de semana, todo mundo só vai falar nisso, com certeza vai ser Grêmio e Corinthians. Será que o Grêmio vai tirar a invencibilidade de 3 meses do Timão sem derrotas? Ou o Corinthians vai aprontar para cima do Grêmio lá em Porto Alegre? Que jogo, que jogaço, né? O Corinthians que bateu o Bahia por 3-0, vai ter o desfalque do Gabriel, que acabou sendo expulso, e o Grêmio que ganhou do Coritiba por 2-0. Até tomou um sufoco ali a equipe do Grêmio no segundo tempo, mas o goleiro Wilson do Coritiba foi o personagem do jogo. O Grêmio perdeu um caminhão de gols e merecidamente ficou com a vitória. Jogando o futebol mais bonito e jogando em casa, o Grêmio é favorito. Mas o Corinthians vem jogando um futebol tático, futebol de resultado, né? A equipe joga, e não à toa, está invicto há 3 meses. Corinthians joga em termos de elenco, não tem aquele toque de calcanhar, de letra ou jogadas individuais como tem na equipe do Grêmio. Mas, por enquanto, dentro de campo, a equipe vem se mostrando mais eficiente. Conquistou o campeonato estadual, tem apenas 2 derrotas no ano, né? No papel, o Grêmio, por jogar em casa, é favorito. Mas dentro de campo são 11 contra 11, meu amigo. E daí tem aquela história, não adianta. É lá dentro de campo que as coisas irão se resolver, né? Tô aqui com a revista Placar, ó. O guia do Brasileirão dizia que o Corinthians iria sofrer neste Brasileiro. Não é o que vem acontecendo. Não dá para se dizer que será o campeão, porque ainda é muito cedo. Somente em 2 oportunidades, a esta altura do campeonato, quem liderava ficou com o título. Uma delas, o próprio Corinthians, no ano de 2011, o melhor início, aliás, da história do Corinthians em campeonatos brasileiros, que pode ser batido no domingo caso a equipe vença o Grêmio. O Carille vai ultrapassar o Tite, que em 2011 conseguiu uma sequência muito boa, mas que pode agora ser ultrapassado pelo técnico Fábio Carille. Uma coisa é certa, o Corinthians não veio a passeio neste Brasileirão e o Grêmio também não. E a expectativa de um grande jogo domingo, sem sombra de dúvidas. Campeonato Brasileiro que teve, além de Corinthians 3, Bahia 0, Grêmio 2, Coritiba 0, o Flamengo, hein? Que passeio em cima da Chapecoense, 5-1, Guerreiro 3 gols, o Diego 2. Flamengo deu pintas aí que pode engrenar neste Brasileirão, uma vitória convincente. A Ponte Preta ganhou do Cruzeiro pelo placar de 1-0. Na quarta-feira, já o Santos havia batido Vitória por 2-0. O Botafogo no Clássico Carioca atropelou o Vasco 3-1. O Palmeiras sofreu, mas venceu o Atlético Goianiense 1-0. O Atlético Mineiro estão querendo a cabeça do técnico Roger. Ficou no empate com o Sport em 2-2. O São Paulo não adianta. Uma coisa é certa, toda vez que começa o Brasileiro, é que o São Paulo não vai ganhar do Atlético Paranaense na Arena. E foi assim de novo, gol no comecinho do jogo, falha da defesa, como sempre, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. E o Avaí perdeu para o Fluminense por 3-0. E que lambança do goleiro do Avaí, né? O piruzaço deste meio de semana, sem sombra de dúvidas. No final de semana, nós teremos aí pelo Brasileiro da Série A jogos importantíssimos, sem sombra de dúvidas, começando já amanhã, com o único jogo entre Santos e Sport Recife. No domingo, tem Vasco contra Atlético Goianiense, o jogo das 11 horas da manhã.
O Atlético Paranaense encara a equipe do Vitória, o Cruzeiro recebe o Coritiba, Ponte Preta e Palmeiras. Jogo interessante também, o Palmeiras não costuma se dar bem jogando lá no Moisés Lucarelli, lá em Campinas. O São Paulo pega o Fluminense, o duelo dos tricolores, passando por um mau momento. Já o Fluminense conseguiu aí com a vitória sobre o Avaí ter aí um certo alento. Bahia e Flamengo, Bahia perigando perto da zona do rebaixamento, encara o Flamengo que vem dessa vitória agachapante sobre a equipe da Chapecoense. Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro e o jogo do final de semana, o líder contra o vice-líder, o Grêmio vice-líder pegando o líder Corinthians. Rodada será completada na segunda com o jogo entre Botafogo e Avaí. Leonardo, seu São Paulo tá mal, hein? Tá mal. Só não tá pior que o time do PFB Futebol Clube. Mesmo com o PFB Futebol Clube conseguindo uma vitória, este ano de 2017 o número de vitórias ainda é menor do que o número de derrotas ou de empates que a equipe conseguiu neste ano de 2017. Mas a equipe do PFB espera e pretende dar a volta por cima, até porque em agosto tem o Jogo das Estrelas lá na cidade de Capitão Leônidas Marques e a volta no mês de novembro aqui na cidade de Francisco Beltrão. Também 2 bons grandes jogos e, é claro, a expectativa maior do que o futebol de 2 grandes churrascos e 2 grandes confraternizações. Isso que já se tornou tradicional entre PFB Futebol Clube e a equipe de Capitão Leônidas Marques, comandada pelo Parágua, o Josimar Botan. Até o Petilo diz que vai neste ano de 2017 de novo. O brasileiro da Série B hoje tem CRB contra Paysandu, Boa Esporte contra ABC, Criciúma contra o Paraná e o Luverdense contra o América Mineiro. Amanhã tem duelo gaúcho, Brasil de Pelotas contra o Inter de Porto Alegre, Ceará contra o Oeste, Goiás contra o Vila Nova, Londrina recebe o Juventude, Santa Cruz contra o Figueirense e o Guarani, teve a estreia do Richarlison no meio de semana, vai receber a equipe do Náutico. Brasileiro da Série B tem aí a classificação até o momento, vamos lá, né? A classificação do brasileiro da Série B até aqui, campeonato também eletrizante, que não vem sendo muito bom para o Inter de Porto Alegre. Juventude, Guarani, Vila Nova e Goiás, os 4 primeiros. O Inter é o 6º, vai jogar contra o Brasil de Pelotas, que é o 5º. Na zona do rebaixamento, CRB, Boa Esporte, Figueirense e Náutico. O artilheiro até aqui da competição é o Jonatas Belusso, de Francisco Beltrão. Ele joga pelo Londrina e tem 6 gols na competição. Brasileiro da Série A tem aí o Corinthians, Grêmio, Santos e Botafogo, os 4 primeiros colocados. O Botafogo, hein? Ninguém dá nada pro Botafogo, mas a equipe dentro de campo se supera a cada rodada e aparece na 4ª colocação. Coritiba e Fluminense fecham o grupo dos 6 que se classificam para Libertadores e pré-Libertadores. A Ponte Preta aparece em 7º, Flamengo 8º, o Palmeiras é só o 9º, Chapecoense em 10º, depois o Vasco em 11º, o Cruzeiro é o 12º. Furacão, Atlético Paranaense em 13º, o São Paulo só o 14º, pertinho da zona do rebaixamento, empatado em número de pontos com o Bahia, que é o 15º, e o Atlético Mineiro, que é o 16º. Na zona do rebaixamento, o Sport Recife, o Vitória da Bahia, o Atlético Goianiense e o Avaí, que segura a lanterna até aqui. O Henrique Dourado do Fluminense é o artilheiro com 9 gols, o vice-artilheiro é o Luca da Ponte Preta com 6, Luiz Fabiano do Vasco e Jô do Corinthians aparecem ali com 5 gols cada, os principais artilheiros do brasileiro da Série A. E nós estamos tendo também Copa das Confederações. Rodada do final de semana vai ser decisiva em termos de classificação. No grupo A, México, Portugal tem 4 pontos, Rússia tem 3, a Nova Zelândia é a única eliminada. México e Rússia estarão se enfrentando. México vai jogar pelo empate, Portugal vai jogar aí para vencer a Nova Zelândia, né? E quem sabe carimbar o passaporte à próxima fase. No grupo B, todo mundo tem chance de classificação. Chile e Alemanha lideram com 4 pontos, Austrália e Camarões têm 1. Acontece que o Chile vai encarar a Austrália precisando do empate e a Alemanha vai enfrentar Camarões também em busca do empate. Porém, Austrália e Camarões seguem com chances de classificação. O Stindl da Alemanha é o artilheiro com 2 gols até aqui da Copa das Confederações, faltando um ano para o início da Copa do Mundo
o ano que vem. Meio de semana tivemos Clássico das Penas e o Pato Branco não teve pena do Marreco, nem dó. Venceu pelo placar de 4-3 pela Série Ouro, assumindo a liderança do estadual de futsal. Final de semana, as equipes voltam a se enfrentar, só que pela Liga Nacional de Futsal. Que jogo! Vai ter a transmissão do Sport TV, vai ser uma grande festa, sem sombra de dúvidas, no futsal brasileiro, o Clássico das Penas, Marreco e Pato Branco. Hoje, pela Liga Nacional, tem Copa Grill contra o Atlântico, tem o Jaraguá enfrentando o Guarapuava e tem o Magnus do Falcão jogando contra a equipe do Tubarão. A rodada teve início já no dia de ontem, com o Minas batendo Concórdia pelo placar de 4-1. No sábado, Carlos Barbosa contra Intel, Açoeva contra Joaçaba e Pato contra Marreco. Que jogaço! Acesso do Paranaense, o Clube Esportivo União vai muito bem, obrigado, 7 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Irati. O Irati que surpreendeu neste meio de semana e com o gol 50 do segundo tempo ganhou do Operário em Ponta Grossa, complicando a situação do Operário. O União depende só de si para subir para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Na divisão de acesso à segunda divisão aparece com 7 pontos, mesmo número de pontos do Irati, porém um jogo a menos, né? Lembrando aí que a equipe do União tem ainda alguns jogos por fazer. Portuguesa Londrinense fora, o Irati, que vai ser o jogo decisivo aqui no estádio Anilado, e também o jogo contra o Operário da cidade de Ponta Grossa, lá no Germano Krieger, lá na cidade de Ponta Grossa. Lá nos lados da Estância Turística, Copa Piratininga, o Piraju venceu o Ribeirão Claro, sub-11, e avançou à próxima fase da competição, para a alegria do Gustavo, aniversariante da semana, e também do Marcelo Rocha. Um abraço aí para vocês, e a garotada fazendo bonito dentro de campo contra a equipe de Ribeirão Claro, conseguindo a classificação às quartas de final da competição. Na Arena, o nosso amigo Dudu, campeonato lá em fase decisiva também, né? Já em avançado estado aí a competição, chegando já na fase mata-mata, com boa participação, principalmente da equipe Tim, para a alegria do palmeirense José Ricardo Garcia, as duas equipes avançando na competição, né, Zé? Um abraço aí para você. E também estamos tendo outros campeonatos também lá na cidade de Manduri, a sequência do Municipal de Futsal, Jogos Abertos da Juventude. Quantas alegrias aí para a cidade de Taquarituba, sempre muito forte no esporte. Um abraço para o Carlos Alberto Castilho e um abraço para todo mundo também que acompanha a gente, né? São as emoções aí do esporte. Um ótimo final de semana para você. E Grêmio e Corinthians, quem é que ganha? Quem é que leva? Corinthians fica líder ou o Grêmio vai assumir a liderança? Cai a invencibilidade de 3 meses do Timão ou o Corinthians vai conseguir aprontar para cima do Grêmio nos seus domínios? O que será que o Nelisandro, o Juliano acham de tudo isso? Um bom fim de semana. Continue acompanhando chicopiraju.blogspot.com.br. Um abraço, até mais. Tchau!